Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje aqui, né, aí de geometria descritiva, hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo que é a parte de estudo do ponto e entender o método de Monge para representação de objetos no espaço, tá? Nas aulas passadas nós vimos as construções fundamentais no plano e agora a gente começa a tratar dos objetos no espaço, tratando inicialmente então do objeto mais comum, mais simples que a gente pode ter no espaço, que é um ponto, na verdade. Beleza? Então, o objetivo dessa nossa aula aqui hoje, a gente vai traz algumas conceituações teóricas aqui, mas é mais mesmo para a gente poder resolver alguns exercícios, para a gente entender como que funciona, beleza? Bom, o método de Monge, né, só um breve histórico, né, então os conceitos aqui da geometria descritivas, eles constituem a base aqui do nosso desenho técnico, do nosso desenho geométrico, onde se inclui o desenho arquitetônico, o desenho industrial, o desenho mecânico e o desenho topográfico. Então, esses conceitos aqui vão ser fundamentais para os nossos estudos aqui na parte, quando vocês chegarem lá na parte de desenho arquitetônico. Ainda que esses conceitos já fossem abordados intuitivamente desde a antiguidade, as bases da geometria descritiva foram criadas no final aqui do século XVIII pelo matemático francês Gaspard Monge. Então esse cara criou um sistema revolucionário que hoje é usado em todo o mundo aí para a representação de objetos no espaço, né? Como que eu faço depois a planificação desses objetos no espaço, das vistas geométricas dele no papel. Porque os nossos objetos, a gente sabe que o mundo ele é tridimensional. E no papel, normalmente, a gente quer representar isso num plano 2D. Monge, então, destacou-se desde cedo devido às suas habilidades como desenhista e inventor. Frequentando a escola militar de Mézières, aqui ele apresentou um método inovador para solucionar problemas relacionados à construção de fortificações, método que seria o alicerce, então, da geometria descritiva que nós conhecemos atualmente. Então ele foi o fundador, ele que criou esse método aí. E esse método, uma curiosidade aqui, ele era mantido em segredo militar até 1794, tá? Quando a partir daí o Monge autorizou então a publicar esse método, revolucionando a engenharia militar e o desenho técnico, e posteriormente esse método se expandiu aí para a engenharia civil e para a arquitetura, beleza? Então só uma pequena contextualização histórica aqui. E aí alguns conceitos básicos aqui para a gente dar sequência aos nossos estudos. Então a geometria, faltou o acentinho aqui, né? Eita. Ela é um ramo da matemática e pode ser definida como uma ciência que investiga as formas e dimensões das figuras existentes na natureza. E essas formas e dimensões são de muito interesse para nós aí, para nós elaborarmos nossos projetos e tudo mais. A geometria descritiva, por sua vez, é o ramo da matemática aplicada que tem como objetivo o estudo de objetos tridimensionais mediante projeções desses sólidos em planos, que é o que nós vamos tratar aqui. A gente vai ter o objeto que vai estar lá no espaço, nós vamos definir o que é esse espaço, e a partir daí nós vamos ver as vistas, né? Mas falando de uma forma mais simples, é como se fosse, se eu pegasse um objeto, colocasse ele em uma parede e aplicasse uma luz sobre ele, eu vou estar vendo lá na minha parede a projeção que é a sombra desse objeto. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Em geometria é comum utilizarmos os conceitos de forma e dimensão, né? Forma é o aspecto ou a configuração de um determinado objeto. Aí pode ser uma forma mais arredondada, elíptica, uma forma trapezoidal. Enquanto a dimensão é a grandeza que caracteriza uma determinada medida desse objeto, a largura, o comprimento, o volume, tá? Os elementos fundamentais da geometria são o ponto, a reta e o plano. Nós vamos estudar eles aqui, sendo o ponto o elemento mais simples, pois não possui uma forma e dimensão. Um ponto é isso aqui, ó. Um ponto é um ponto lá no espaço, que não tem forma nem dimensão, tá? Então a gente vai começar a tratar, para a gente começar a entender os conceitos, estudando aqui o que é o ponto, tá? Contudo, mesmo o ponto sendo um elemento muito simples, a partir de um ponto a gente pode obter qualquer outra forma geométrica. Por quê? Porque se eu pegar um ponto, né, um ponto aqui, e começar a fazer um monte de pontinho um atrás do outro aqui, ó, um atrás do outro, um monte de pontinhos em sequência, logo eu formo o quê? Eu formo uma linha, a gente pode formar uma linha, né? Então, ó, por exemplo, uma linha pode ser constituída a partir do movimento de um ponto no espaço. Se esse meu ponto vem caminhando aqui, ele vai formando uma linha.
Se o ponto manter mesmo a mesma direção aqui, né, não mudar a sua orientação, que no caso eu mudei, porque é muito difícil desenhar aqui com o mouse, mas se o ponto mantiver sempre a mesma direção, sem desviar, dará origem a uma linha reta. Se ao contrário aqui o ponto mudar constantemente de direção, dará origem a uma linha curva. E se o ponto mudar bruscamente de direção de tempos em tempos, hoje originará numa linha poligonal aqui, né? O ponto vem aqui, normalzinho, ou se ele vem e faz isso daqui, né? Ó, pá, pá. Eita, ficou muito ruim, horrível. Espero que vocês tenham entendido. Ele muda bruscamente de direção. Aí você tem uma linha poligonal. Também podemos comparar uma linha a uma série de pontos enfileirados no espaço, unidos de tal forma que se confundem em traço contínuo. Então a linha constitui-se no elemento geométrico que possui apenas uma dimensão, o comprimento. A linha ela não tem largura nem comprimento. Ou não tem largura, não tem altura, a linha só tem uma linha que é só o comprimento dela. Porque ficou um monte de rabisco aqui, mas em resumo seria isso, tá? Então, ó, a gente entra na parte aqui agora, então, nesse sistema de projeção. O que seria isso? Então, um sistema de projeção, ele é constituído por 5 elementos. O objeto, ou ponto objetivo, a projeção, o centro de projeção, as projetantes, o plano e o plano de projeções. Ah, professor, não entendi nada do que você falou aí. A gente vai entender isso melhor na figura que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Isso vai ficar mais claro da gente representar. Mas, basicamente, a gente tem o objeto, que é o meu sólido, o meu qualquer coisa que vai estar lá que eu quero representar depois isso num papel, às vistas dele. Pode ser a nossa edificação, pode ser uma caneta, pode ser um apagador, pode ser qualquer coisa, tá? E a projeção é basicamente a sombra desse objeto, dependendo da posição que eu estou vendo, ele que vai formar lá no meu plano, tá? No meu plano que eu vou estar analisando. A gente vai ter o centro de projeção, que é da onde eu vou estar observando esse objeto. A partir de onde eu estiver observando esse objeto, ele vai estar fazendo lá uma projeção diferente no meu plano. Nós temos as projetantes, que vão ser linhas auxiliares que ligam o centro de projeção, que é no caso ali o ponto de visada do observador, até o nosso plano. A gente tem o plano propriamente dito. E nós temos aqui o plano de projeção, que já foi falado. Então, do centro de projeção partem projetantes que passam pelo objeto e interceptam o plano de projeção. E aí os pontos onde as projetantes interceptam o plano de projeção correspondem às projeções dos pontos objetivos. Quando o centro de projeção está situado a uma distância finita do objeto, as projetantes são divergentes, dando origem à chamada projeção cônica central. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui vai ficar mais claro para a gente, parece que a gente está falando grego ali atrás, né? Quando o centro de projeção está situado a uma distância finita do objeto, as projetantes são divergentes, dando origem à chamada projeção cônica central. Então, ó, aqui nós temos o nosso plano alfa, tá? É um plano mesmo. Aqui, ó, nós temos aqui o nosso centro de projeção. Aqui são os pontos, tá? Ponto A, ponto B, ponto C. E eles estão a uma certa distância aqui um dos outros. Aqui é o centro de projeção. É da onde, por exemplo, vai estar sendo observado cada um desses pontos. Então, daqui eu estabeleço uma projetante, que é como se fosse uma linha divisada, na qual eu consigo visualizar esse ponto. Daqui, ó, eu consigo olhar para o outro lado e visualizar esse ponto daqui também. Se a gente pegar essa linha aqui que se estende desse ponto até aqui e prolongar ela até que ela corte aqui, até que ela trace aqui, intercepte o nosso plano, essa região formada onde ela interceptou o nosso plano é a nossa projeção propriamente dita. Então essa aqui é a projeção, esse aqui é o ponto objetivo, que é o nosso, vai estar o nosso objeto. No caso aqui nós estamos tratando dos pontos, então é o nosso ponto. E aqui é o plano de projeção. E aqui, ó, essa projeção aqui é do tipo cônica ou central, por quê? Porque ó, aqui, ó, ela ocorre quando o centro de projeção está aqui, ele está situado a uma distância finita do objeto, né, uma distância conhecida, e as projetantes aqui, elas são divergentes, dando origem à chamada projeção cônica. Então, olha só, eu olho esse objeto daqui, então observam que eles estão mais próximos aqui, mas quando chega lá no meu plano de projeções, eles estão mais afastados, porque eu faço o prolongamento dessa projeção aqui, e esse objeto que está aqui, na verdade, ele vem parar mais para esse ladinho aqui, formando como se fosse aqui um cone, por isso que a gente chama de projeção cônica, tudo bem?
E a gente tem outro tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica ou paralela. Então, ó, ao contrário, quando o centro de projeção está localizado a uma distância infinita do objeto, ou seja, então a distância bem distante aqui do nosso objeto, as projetantes são paralelas entre si. Neste caso, tem essa projeção cilíndrica ou projeção paralela, sendo a direção das projetantes oblíqua ao plano de projeção. Então, sendo a direção das projetantes oblíqua ao plano de direção. Então, olha só, as projetantes aqui, ó, elas não formam um eixo que é aqui, por exemplo, perpendicular aqui com o nosso plano de projeção nesse caso. O nosso centro de projeção está lá longeão, a uma distância muito longa. Nessa região aqui estão os nossos pontos objetivos, que é os pontos de visada. E aqui a gente traça as nossas projetantes, que vem lá do observador e passa por esse ponto até atingir o plano. E essas projetantes aqui, elas formam um ângulo aqui que é diferente de 90 graus aqui. Elas formam um ângulo diferente de 90 graus aqui com o nosso plano. Por isso a gente chama essa projeção de cilíndrica ou paralela, porque na verdade aqui observem que as projetantes elas estão paralelas uma às outras, diferentes da cônica que saía de um único ponto e isso distribuindo, formando como se fosse um cone ali mesmo, tá? E aí a outra projeção que nós temos, é essa daqui, que na verdade vai ser, dependendo da situação, a mais utilizada. Quando o centro de projeção está localizado a uma distância infinita do objeto e a direção das projetantes é perpendicular ao plano de projeção, temos a projeção cilíndrica ortogonal. Então a gente tinha aqui a cilíndrica ou paralela, mas aqui no caso oblíqua, né, oblíqua. E a gente tem quando o nosso centro de projeção ele está aqui, né, na direção perpendicular aqui ao nosso plano de projeção. Estão vendo aqui, ó, que todas as projetantes que passam pelo ponto, para quando interceptarem aqui o plano de projeção, formarem as nossas projeções, elas estão perpendiculares aqui a esse plano, formando aqui ângulos de 90 graus. Então, nesse caso aqui a projeção é cilíndrica, mas ortogonal, tudo bem? Aqui, ó, só dá para ver melhor. Observem aqui, ó. E nesse tipo de projeção aqui, ó, a gente mantém-se as proporções aqui, ó. O ponto que ele estava aqui, ele vai estar localizado logo abaixo aqui na mesma direção aqui do ponto, né? A projeção vai estar na mesma direção do ponto, tá? Não vai ter essa divergência aqui, ó. Então, se a gente formar um triângulo aqui, ó, ligar aqui, formar um triângulo, a área de uma superfície através desses três pontos, a nossa projeção vai ser exatamente esse mesmo triângulo aqui, porque isso está perpendicular. O que não ocorre, por exemplo, se essa direção fosse ortogonal aqui, ó, se eu estivesse vendo isso ortogonal. A figura que se formar aqui embaixo, ela seria um pouco diferente dessa aqui, tá? Que entra aqui nesses casos aqui, ó, nos casos separados. Olha só, o objeto pertence a um plano paralelo em relação ao plano de projeção. Então, nós temos aqui o nosso objeto, né? No caso aqui essa superfície, que é esse triângulo, e eu estou observando aqui de cima, e o nosso plano de projeção, ele está paralelo aqui a essa superfície, tá? Paralelo a essa superfície. Nesse caso, ó, a projeção do objeto, ela é exatamente igual ao objeto do espaço, e dizemos que a projeção está em verdadeira grandeza. A gente chama de VG. A gente vai ver o que é isso aqui mais para frente, mais adiante, tá? Mas, em resumo, significa que a sombra aqui, a projeção formada por esse objeto aqui nesse plano, quando o plano está paralelo aqui ao meu objeto, a superfície, isso daqui é exatamente igual a isso, tanto em termos de dimensões quanto em termos da área formada aqui. Agora, por exemplo, olha só, quando o objeto pertence a um plano oblíquo em relação ao plano de projeção. Então, o nosso objeto é esse mini plano aqui, formado por três pontos, que gera essa região triangular. Mas observem que ele não está paralelo aqui ao nosso plano de projeção. E eu estou olhando aqui o meu centro de projeção aqui, onde está a minha visada, eu estou olhando perpendicularmente aqui ao meu plano de projeção. Nesse caso aqui, ó, olha só, a projeção formada aqui, essa região sombreada aqui em azul, ela não vai representar verdadeiramente as mesmas dimensões que a gente tem nesse objeto aqui, ó. Há uma acentuada mudança na projeção do objeto e ele não está em verdadeira grandeza, pois a projeção não apresenta a real superfície do objeto, que ocorre, por exemplo, na projeção cilíndrica oblíqua.
Então, olha só, aqui ó, eu tenho um objeto, aqui eu tenho uma sombra dele e percebam que essa sombra aqui ela é menor do que esse objeto aqui, tá? Porque eu estou vendo só o sombreamento. Nesse caso aqui não representa a verdadeira grandeza. A gente vai estudar isso aqui mais adiante, só para a gente ter uma noção aqui. E quando o objeto pertence a um plano perpendicular em relação ao plano de projeção. Então, olha só, eu tenho aqui o nosso objeto, mas agora ele está perpendicular a esse plano aqui. Se eu olhar aqui de cima, avisada, a única coisa que a gente vai conseguir interceptar nesse plano aqui são os próprios pontos e traçar essa pequena linha aqui, ó, tá vendo? A gente vai traçar de uma linha aqui, tá? Então, nesse caso aqui também a gente não tem uma verdadeira grandeza e a projeção do triângulo reduz-se a um segmento de reta, projeção cilíndrica ortogonal. Então, a gente vai ter só uma linha. Se eu tivesse um plano, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, de cá, né? De cá, quando eu fizesse aqui, traçasse os meus pontos, né, aqui, os meus pontos, aí sim eu ia ter a figura ali representada em verdadeira grandeza, tá? Mas nesse caso aqui, como eu estou olhando para cá e não para cá, e não tem outro plano aqui, aí a nossa visada aqui vai ser só um elemento de linha, então não representa essa figura aqui inteira propriamente dita. Beleza, pessoal? Vou encerrar essa aula por aqui, e aí na próxima aula a gente dá continuidade aí no nosso conteúdo, tá? Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no e-mail e a gente está à disposição lá, tá bom? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.